A termodinâmica sempre teve seu desenvolvimento voltado, dado que você tem uma certa quantidade de calor e você transforma esse calor em um certo trabalho útil para a sociedade. Nesse vídeo nós vamos discutir um pouco sobre a história da termodinâmica clássica e comentar sobre a revolução que essa termodinâmica tem sofrido atualmente no que tem sido chamado de termodinâmica quântica. A termodinâmica clássica começou a ser desenvolvida na segunda metade do século XIX e as pessoas estavam interessadas em converter uma certa quantidade de calor em trabalho. Um dos primeiros exemplos e mais fundamentais sobre a aplicação da termodinâmica clássica na sociedade é a famosa máquina a vapor, que ela utiliza uma fonte quente, no caso a queima do carvão, uma fonte fria, no caso o ar, e um fluido de trabalho, no caso o vapor d'água, para transformar uma certa quantidade de calor em trabalho útil para a sociedade. Então, com isso, você pode, por exemplo, movimentar um navio, movimentar uma locomotiva, entre outras coisas, né? Aqui ao lado a gente consegue ver uma ilustração do que é uma máquina térmica. Nós temos uma fonte fria, uma fonte quente, e o chamado fluido de trabalho, e uma certa quantidade de calor que é expelida, né, e usada na sociedade. Experimentalmente, mostrou-se que nem toda a quantidade de calor disponível num certo sistema poderia ser convertido em trabalho útil para a sociedade. E, ao mesmo tempo, formulou-se então três leis, né, básicas da termodinâmica, que essas leis elas evidenciavam algumas implicações e observações da termodinâmica, né? Dentre elas, por exemplo, a conservação de energia, o fato que eu já mencionei de que nem toda a quantidade de calor pode ser transformada em trabalho, entre outras observações experimentais da teoria. Um dos resultados mais importantes no estudo de máquinas térmicas em termodinâmica foi obtido por Carnot, que mostrou que, se você tem uma máquina térmica operando em um ciclo termodinâmico e esse processo é feito de maneira muito lentamente no tempo, a eficiência ou o rendimento dessa máquina térmica, que vocês podem ver aqui ao lado da expressão, depende unicamente da temperatura da fonte quente e da temperatura da fonte fria. Esse resultado obtido por Carnot, ele é completamente geral e duas características importantes dele é que ele não depende do fluido de trabalho, ou seja, não depende do qual fluido você está usando, seja vapor d'água, vapor de qualquer outra coisa, no caso de uma máquina a vapor. E outra característica importante é que ele representa o limite máximo dessa eficiência para qualquer tipo de máquina térmica operando nesses dois intervalos de temperatura da fonte quente e fria. Além desse importante fato na termodinâmica, ou seja, você conseguir construir máquinas térmicas, uma outra coisa muito importante é que através da termodinâmica nós conseguimos introduzir certas quantidades físicas e com isso caracterizar vários tipos de substâncias e materiais, tanto na física quanto na química, né? Então, por exemplo, se nós definirmos, por exemplo, a energia interna de um gás, a capacidade térmica a volume constante, a capacidade térmica a pressão constante, outros conceitos como, por exemplo, entalpia, energia livre de Gibbs, energia livre de Helmholtz, todas essas grandezas físicas nos são úteis para caracterizar várias substâncias, né? Sejam elas sólidos, líquidos e gases, né? E uma coisa importante é que se nós, por exemplo, temos um gás e queremos caracterizar esse gás através dessas quantidades, né? Nós temos que levar em conta a física estatística, ou seja, nós não estudamos molécula por molécula desse gás, mas nós fazemos uma média estatística, né? E com isso nós conseguimos calcular essas quantidades. Ao mesmo tempo em que a termodinâmica clássica vinha sendo desenvolvida ao longo dos anos, no começo do século passado surgiu a teoria quântica, que é a teoria que descreve o átomo e o seu comportamento de um ponto de vista mais fundamental. Essa teoria deu origem também a um outro campo na física mais amplo, denominado física de partículas, que é uma teoria que também tenta entender o átomo, a partícula, né, os prótons e nêutrons de um ponto de vista mais fundamental. Com todo esse desenvolvimento, surgiu um certo pensamento, né, um certo questionamento na termodinâmica clássica acerca da fundamentação da teoria. Então, muitas pessoas, como por exemplo o Maxwell, né, que foi um físico muito importante, argumentavam que a termodinâmica clássica era uma teoria subjetiva, né,
que o nosso entendimento de um sistema físico dependia do quão preciso nós conseguiríamos descrever o nosso sistema físico. Então era uma teoria subjetiva e não totalmente imparcial, né, do observador, como, por exemplo, você descrever o comportamento de um átomo ou alguma coisa desse tipo. Todo esse desenvolvimento da teoria quântica teve um impacto em vários setores da física, incluindo, obviamente, a termodinâmica clássica. Quando houve essa mistura, né, da termodinâmica clássica com os conceitos da teoria quântica, você conseguia desenvolver sistemas termodinâmicos não para um gás, não para um sólido, mas considerando apenas, por exemplo, 5, 4 ou mesmo um átomo, né? Então, a termodinâmica ela tornou-se algo muito mais profundo do ponto de vista da física mesmo. Isso levou a uma nova área na física que é bem recente e foi denominada de termodinâmica quântica, onde você consegue construir, por exemplo, uma máquina térmica, não com um gás, não com um líquido, mas você consegue construir uma máquina térmica utilizando um átomo ou um próton ou algo desse tipo, o que é muito mais fundamental do ponto de vista da física. Todos esses resultados mostraram, surpreendentemente, que a termodinâmica quântica ela é muito diferente daquela termodinâmica clássica da segunda metade do século XIX. Por exemplo, quando você constrói uma máquina térmica operando exclusivamente no regime quântico, o rendimento dela pode superar o rendimento de Carnot, que até então era considerado o rendimento máximo de qualquer máquina térmica, né? Outro fato importante foi que aquelas grandezas físicas que nós dizemos no meio do vídeo, como, por exemplo, entalpia, energia interna, trabalho, capacidade térmica, são grandezas médias. Então, quando você vai estudar uma máquina térmica, por exemplo, com um átomo, as flutuações nessas grandezas são altamente relevantes e você precisa dar a essas grandezas uma interpretação totalmente diferente daquelas que elas tinham no contexto clássico da termodinâmica. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar hoje, né? Então, só reforçando que a termodinâmica ela sempre foi uma área da física voltada exclusivamente ao aparato experimental, à experimentação, a você converter uma certa quantidade de calor em trabalho útil, né? E com o desenvolvimento da mecânica quântica, novos sistemas, né, novos modelos experimentais puderam ser construídos, né? E muito recentemente, essa capacidade experimental tem atingido tal ponto em que é possível você testar princípios físicos muito básicos no laboratório, verificar se eles são realmente corretos ou incorretos, do ponto de vista exclusivamente experimental, e propor novos modelos para que você consiga criar novas máquinas térmicas com diversas funções, né? Muito recentemente, tem se mostrado também uma relação entre uma quantidade de informação e a sua relação com a termodinâmica quântica, né? Isso também é um campo muito novo na física e que com certeza nos dará muitos frutos no futuro, né? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, divulguem, por favor, o canal. Se não gostaram, comente aqui a crítica. Perguntas são muito bem-vindas. Até o próximo vídeo. Até mais.